Você já viu uma família abençoada por Deus passar por conflitos, invejas, decisões erradas, consequências dolorosas? Nessa lição, nós vamos entender que, mesmo dentro de um lar abençoado, escolhas precipitadas podem marcar gerações. Jacó e Esaú nasceram como resposta às orações de Isaac, mas ainda assim, mesmo com a bênção de Deus, eles passaram por muitos conflitos. E aí, quer aprender mais sobre os erros da família de Isaac para não repetir-os na sua? Então vem comigo, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Nessa lição nós vamos falar que o nascimento de Esaú e Jacó foi a resposta das orações de Isaac. Vamos falar também sobre o pouco caso de Esaú com relação à sua primogenitura e também falar que Rebeca acabou induzindo seu próprio filho Jacó ao pecado. Então vamos junto nessa jornada em nome de Jesus. Tópico 1. Os filhos de Isaac. Isaac, assim como seu pai Abraão, passou pela mesma prova. Ou seja, a mulher de Abraão era estéril e não gerava filhos. A mulher de Isaac também era estéril e não gerava filhos. Mas ao contrário de Isaac tentar ajudar Deus, como Abraão fez no caso de Agar, juntamente com Sara, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu orar, porque Isaac era um homem de fé. Ele tinha pegado todo o exemplo de fé do pai dele e aplicado na sua vida. Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele orava não somente nos momentos de dor, mas ele orava sempre que ele sentia necessidade no seu coração. Seja para agradecer, seja para adorar, seja para pedir, seja para falar com Deus aquilo que estava no seu coração. Ele estava sempre em oração ao Senhor. Ele sabia que somente por uma ação extraordinária de Deus ele seria pai. Jacó e Esaú eram resposta das orações de Isaac. Está vendo que quando a gente crê, a gente confia, Deus ele entra com a providência e concede para nós resposta às nossas orações? Então deixa eu abrir aqui um parênteses para te dizer, não sei qual é o seu pedido, não sei qual é a sua necessidade, mas continue orando, continue buscando o Senhor, porque no momento certo, Deus dará resposta às suas orações. Amém? Então vamos lá. Rebeca fica grávida. Rebeca, curada da esterilidade, o que ela faz? Ela consulta a Deus por causa da briga dos filhos do seu ventre. Os meninos, ela ficou grávida de gêmeos e os meninos brigavam dentro da barriga de Rebeca. Quando ela consulta a Deus, Deus fala com ela assim, ó, 2 povos, 2 nações há dentro do teu ventre. Só que tem um detalhe, o maior servirá ao menor. Olha como que Deus faz as coisas, né? De maneira que a gente nem entende. Essa é a primeira vez que na Bíblia se registra a gestação de gêmeos. 2 meninos nasceram de Rebeca. Um chamado Esaú, que significa peludo, e o outro Jacó, que em algumas traduções aí significa aquele que segura o calcanhar. Mas temos também outras, versões do nome dele que diz suplantador ou enganador, que é o que acontece no decorrer da jornada de Jacó até que ele encontra com Deus lá no Vale de Jaboque. O tópico 2 da nossa lição vai falar assim, Esaú vem de sua primogenitura, a preferência entre filhos. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, por quê? Porque mesmo que isso aqui foi há milhares de anos atrás, isso ainda acontece nos dias de hoje. A preferência entre filhos prejudicou lá na família de Rebeca e de Isaac. Infelizmente, continua prejudicando muitas famílias por aí. Não tenha preferência entre filhos, você não é obrigado a amar os dois da mesma maneira, mas não faça com que um seja menosprezado em relação ao outro, porque por causa disso você pode acarretar um problema muito grande para sua família. Isaac e Rebeca tiveram uma atitude errada em relação aos filhos. Isaac gostava de caça. Então o que ele fez? Ele valorizou Esaú, porque Esaú era caçador. Então ele trouxe Esaú mais para perto de si. Ao passo que Rebeca, por ser uma mulher mais caseira, também teve um relacionamento maior com Jacó. Por quê? Porque Jacó era um homem pacífico, era um homem caseiro. Ele não tinha as habilidades de caça como tinha Esaú. Então ficou assim, uma família dividida. O pai com um filho e a mãe com um filho.
cada um tendo preferência por filhos específicos, sendo que nós devemos amar todos os filhos com todas as qualidades e defeitos que eles têm. Então vamos lá. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com autoestima e outras coisas mais. Não podemos ter essa tratativa dentro dos nossos lares, porque Deus nos deu herança, Deus nos deu bênção, que são os nossos filhos. E aí, se nós ficarmos dando valor mais a um do que a outro, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas também cada um tem os seus, digamos assim, os seus dons, os seus talentos. Então a gente tem que saber valorizar os filhos para que não haja, ou seja, preferência de um ou de outro. Veja bem, deve ser o quê? Tratados de maneira igual, porque a questão da autoestima, se ela for prejudicada dentro do seio familiar, ela vai para toda a vida. Ela vai para toda a vida. E às vezes uma preferência que um pai ou uma mãe tem por determinado filho desprezando o outro desprezado vai carregar isso por toda a sua vida. E lá na frente ele poderia ser bem sucedido, não será por quê? Porque sentiu-se rejeitado dentro da sua própria casa. Então não deixe isso acontecer na sua casa. Pelo contrário, ame os filhos que Deus te deu, entenda qual é a personalidade de cada um, e eu tenho certeza que Deus abençoará cada vez mais o seu lar, em nome de Jesus. O valor da primogenitura. Eram 2 filhos. O primeiro que nasceu foi Esaú, o segundo é Isaac. E aí o que aconteceu? O direito de primogenitura estava sobre Esaú. O que significava isso? O direito de primogenitura significava exercer liderança espiritual sobre a família e sobre todo o clã daquela família. Quando Isaac morresse, Esaú assumiria a liderança da sua casa. Assumiria a liderança tanto, digamos assim, administrativa quanto familiar. E tinha também a questão da herança dobrada. Então, pelo fato dele ser um filho primogênito, ele receberia porção dobrada por parte de Isaac. Só que tudo isso, para ele, parece que não foi tão valoroso assim, porque nós vamos ver aqui a seguir que Esaú acaba vendendo seu direito de primogenitura. Ele talvez não tinha consciência do valor da primogenitura, porque por causa de uma fome que ele passou ali, um pouquinho de fome, ele ficou tão agoniado que preferiu vender a primogenitura, dizendo assim: o que me adianta a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Exagero, né, irmãos? Nem morrer ele ia. Ele estava com fome, como qualquer um de nós fica com fome. Esaú não tinha consciência do valor dessa primogenitura e não valorizou o quê? Os termos espirituais e familiares dessa primogenitura. Ele seria o patriarca no lugar de Isaac. Se ele tivesse valorizado, hoje nós falaremos assim: o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas como ele não valorizou, acabou passando aí para Jacó. O que acontece então? Nós falamos assim: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele preferiu trocar benefícios futuros por prazeres momentâneos. Parece sim até atual essa frase, né? Porque ele quis matar a sua fome naquela ocasião, e todas aquelas bênçãos, aquelas benesses futuras que ele receberia com a primogenitura, o que ele fez? Ele abriu mão para uma coisa passageira, momentânea. Quantos de nós que estamos caminhando rumo às nações celestiais estão agora abrindo mão de Jesus, abrindo mão das coisas de Deus por causa das coisas terrenas? A Bíblia diz que o mundo passa e também a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não deixe as coisas do mundo serem mais fortes ou mais principais na sua vida do que as coisas de Deus. Valorize aquilo que Deus tem te dado, valorize aquilo que você tem alcançado nas mãos de Deus, e Ele continuará te dando vitória em nome de Jesus. Vamos lá. Se Esaú não valorizou, Jacó valorizou. Ou seja, cumpriu aquilo que Deus disse para Rebeca: o maior servirá o menor. É por isso que nós temos 12 tribos de Jacó e não 12 tribos de Esaú. Por quê? Porque ele valorizou. É evidente que foi, um plano arquitetado pela sua mãe ali, mas tudo foi permissão de Deus.
E também serve para nós também, porque se nós não valorizarmos o que Deus tem nos dado, Deus acaba colocando outro no nosso lugar. Se eu não der valor ao chamado que Deus me deu, eu não tiver interesse em cumprir aquele chamado, Deus vai levantar outra pessoa e vai usar essa pessoa para poder cumprir os propósitos dele. Então, o que aconteceu com Esaú? Esaú não valorizou. Jacó valorizou e Deus acabou abençoando Jacó por essa valorização com relação à primogenitura. Tópico 3. Rebeca induz Jacó ao erro. Isaac pede a Esaú uma comida. Né? Ele sabia que Esaú era caçador, então falou assim, eu já estou chegando próximo do dia da minha morte. Então o que você vai fazer? Você vai preparar para mim uma comida, um alimento, vai trazer para mim, e aí eu vou me alimentar e vou te abençoar. O que aconteceu? Rebeca ouviu tudo isso aí. Então ela fez um plano. Qual que era o plano? Usar Jacó para tomar o lugar de Esaú. A falta de confiança de Rebeca, de que Deus estava no controle daquela situação, foi a mesma de Sara. Ou seja, ela tentou ajudar Deus. Rebeca também tentou dar um jeitinho ali para poder Jacó não ficar, digamos assim, desvalorizado com relação à primogenitura. Jacó não ser abençoado como Esaú seria. O que aconteceu diante de tudo isso aí? A consequência. Depois desse episódio, Rebeca, que amava tanto Jacó, nunca mais voltou a ver o seu filho. Olha que triste, né? Qual que é a frase de Jacó no final da sua caminhada? Lá em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Ele diz assim, poucos e maus foram os anos da minha vida. Tá vendo? O plano de Rebeca parecia ser excelente, porque ela tinha a preferência por Jacó. Mas a consequência desse plano, sem consultar a Deus, fez com que a família dela fosse destruída. O pai e a mãe nunca mais voltaram a ver o seu filho Jacó. Esaú também ficou muito tempo sem ver ele, reencontrou com ele muitos anos depois. Então, às vezes, algo que aos nossos olhos parece bom, sem a direção, sem a orientação de Deus, acaba sendo prejudicial para nós. Então não tenha preferência por filhos, ame todos os filhos que Deus te deu, e eu tenho certeza que a sua família será cada vez mais abençoada. A nossa conclusão fica assim, Esaú desprezou a primogenitura. A preferência entre filhos trouxe consequências danosas para toda a família. Jacó engana seu pai, seu irmão, e passou muitos anos sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com o Deus de Abraão. Então guarde isso aqui, Não tente de forma alguma ajudar a Deus, ou não tente criar planos para poder acelerar o processo de Deus na sua vida. Antes, aguarde, confie, e Deus te dará a vitória em todos os seus percursos, em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar de mais um outro subsídio da Escola Dominical. Acompanhe nosso canal. Nós estamos postando vídeo no domingo sobre algum tema bíblico. Na quinta-feira sempre tem um vídeo da lição da Escola Dominical. E segunda, quarta e sexta tem também os nossos vídeos de oração às 8 horas da manhã. Então vem conosco nessa jornada. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos então. Por quê? Porque teologia é show!